Glória a Deus. Amém, queridos? Estamos na última palavra da série Aqueles Caras. E o tema da palavra hoje é: de onde vem a sua força? Pergunta para o seu irmão, de onde vem a sua força? Eu creio que todo mundo vai falar: minha força vem do Senhor, amém? Quantos pensaram nisso? Digo amém. Glória a Deus. A nossa força vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Palavra poderosa, Marina. Deus falou e usou tua vida. Vou usar sua palavra hoje também. Queria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2. Fala assim: dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Então, quando nós olhamos para essa história, nós vemos uma guerra acontecendo entre o povo de Deus e os filisteus. A palavra fala que os filisteus foram ao encontro do povo de Deus e mataram 4.000 homens. Quando eles perdem essa primeira batalha, eles voltam novamente para o arraial e viram para os anciãos, para os líderes deles espirituais, e perguntam: por que o Senhor nos feriu? Por que o Senhor permitiu que os nossos inimigos vencessem essa guerra? Aí, na parte C do versículo 3, fala assim: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venham no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então o povo vai para a batalha, perde a primeira guerra. O povo vai para a guerra, perde a primeira batalha. Depois de uma queda de 4.000 homens, chegam até os anciãos e perguntam: por que o Senhor nos feriu? Por que o Senhor não nos deu vitória sobre os nossos inimigos? Aí o povo fala assim: vamos trazer a arca da aliança, a arca que representa a presença de Deus, porque a nossa força vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos. Então o povo vai e traz a arca. Aí no versículo 5 fala assim: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grande brado e ressoou a terra. Quando eles trouxeram a arca da aliança, o povo ficou tão feliz que começaram a gritar. E esse grito foi tão forte que todo mundo que estava próximo escutou. E aí no versículo 6 fala assim: ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Então o povo vai para a guerra, perde a primeira batalha, retornam novamente para o arraial, perguntam para os anciãos: por que o Senhor nos ajudou na guerra? Por que o Senhor não nos deu vitória? O povo então pede a arca do Senhor, que representa a presença do Senhor. Eles vão então, a arca chega até o arraial e eles gritam. Quando eles gritam, os filisteus escutam esse grito e eles falam: agora já era. Porque eu já ouvi as histórias desse povo. Os deuses deles destruíram o Egito, a maior nação que já existiu, colocou pragas, libertou eles.
quem vai poder nos salvar da mão dos deuses deles? Era o entendimento que eles tinham. Como eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, eles não conheciam o Deus de Israel, o Deus supremo, o Deus poderoso, o único Deus. Então achavam que eram diversos deuses. E aí, no versículo 9, depois desse grande temor, os filisteus conversaram uns com os outros e falaram assim: sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhas a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e os mortos, e 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Aí eu te pergunto, de onde vem a sua força? É o tema da nossa palavra hoje. Tem aí, Arthur, a imagem? Não, né? O tema da nossa palavra é: de onde vem a sua força? Pergunta para o seu irmão: de onde vem a sua força? E eu imagino que a sua resposta para o seu irmão é: de Deus. Amém? Então fala para o seu irmão: vem de Deus. E aí, quando nós colocamos Deus na jogada, o que acontece? A vitória é certa. É ou não é verdade? Fala para o seu irmão: não. Fala para o seu irmão: tem a ver mais com você do que com o próprio Deus. Sabe por quê, querido? Porque os hebreus foram para a guerra, perderam a primeira batalha, 4.000 mortos. Muitas vezes, quando nós lemos a quantidade de mortos, a gente não se impressiona. Mas imagina que os mortos fossem os homens que estão aqui na igreja, mulherada. Então eu iria morrer, né? O Maico iria morrer, Bia. O Juninho iria morrer, Marina. O Bruno iria morrer, Marina. E o Tiago iria morrer, Thais. Quando você começa a pensar dessa forma, essa morte de 4.000 homens não parece algo tão simples assim, né? Tão desprezível. A partir do momento que pessoas que amamos morrem no campo de batalha, esses dados não são apenas estatísticas, são pedaços de nós que morrem juntos. O povo vai para a guerra, perde a primeira batalha, 4.000 homens mortos. Voltam para o arraial, perguntam para os anciãos: por que Deus nos deixou? Por que Deus nos ajudou? Eu imagino que o povo pensou: porque a presença dele não estava conosco na guerra. Eles pegam a arca da aliança, vão para a guerra, e quando chegam na guerra, mais homens morreram na segunda batalha do que na primeira. 30.000 homens morreram, entre eles o filho do sumo sacerdote. E aí eu te pergunto: aonde está Deus? Vira para o seu irmão e fala: onde está Deus? Queridos, muitas vezes nós olhamos para Deus e sabemos que Ele é a nossa força, mas quando nós passamos por momentos difíceis e não alcançamos as vitórias que julgamos ser justas a nós, nós nos perguntamos: aonde está Deus? Fazemos tudo certo? Levamos a arca para a guerra, os inimigos tremeram, nós vibramos, mas mesmo assim perdemos. Aonde está Deus? Por que Deus nos abandonou? Por que perdemos a guerra? E aí, interessante que quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, fala assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. A mesma tradução que a minha. A palavra do Senhor era muito rara. Naquela época havia sacerdote. Naquela época havia sacrifício. Naquela época existia a arca representando a presença de Deus. Naquela época existia o tabernáculo. Mas a palavra do Senhor era, fala para o seu irmão, rara. O que isso significa? Bruno, tem igreja, tem louvor, tem dízimos e ofertas, tem palavra sendo pregada, mas a palavra do Senhor naquele tempo era rara. E a partir do momento que nós
achamos que nós estamos fazendo algo que é correto aos olhos de Deus, porque estamos levando a presença dele. Se não estivermos debaixo do propósito, igual a Marina falou, não adianta de nada. O que adianta orar se a nossa oração é para matar os cachorros? É na verdade, Marina. O que adianta orar se o nosso objetivo com isso não é que a vontade de Deus seja feita e revelada a nós, mas para que a nossa razão predomine sobre os nossos dilemas? Do que adianta orar? Do que adianta ter a arca de Deus se nós não estamos indo para o caminho correto diante de Deus? Aí você fala: Bruno, eu venho à igreja. Naquela época tinha o tabernáculo. Bruno, eu dou meu dízimo. Naquela época tinha um sacrifício. Bruno, eu venho e escuto a palavra. Naquela época tinha sumo sacerdote. Bruno, eu ajoelho e oro diante de Deus. As pessoas também. Mas a palavra era rara. Fala para o seu irmão: muitas vezes a palavra do Senhor é dura e você a despreza. Logo, não pense que as suas batalhas Deus lutará por você. Quando nós desprezamos a palavra do Senhor, a palavra verdadeira, e nós vamos para a batalha achando que Deus vai nos dar vitória, não dá. Porque por mais que naturalmente estamos fazendo tudo correto, se a palavra do Senhor é rara dentro de nós, nós não conseguimos passar pelas provas da maneira como Ele queria que nós passássemos. Por que o povo morreu diante dos filisteus? Por que o povo perdeu? Porque Deus queria ensinar algo a eles. Mas como a palavra era rara, aquilo não tinha penetrado em seu coração. Então vão continuar perdendo. Aos olhos naturais as pessoas não entendiam por que isso aconteceu conosco. Aonde está Deus? E muitas vezes é assim que nós lidamos com as adversidades. Aonde está Deus? Quantos já pararam para pensar nisso? Eu já parei para pensar. Um dia eu estava diante da minha casa e falei: Deus, o Senhor me deu sonhos que não são possíveis de ser realizados, mas a tua palavra diz que aonde já se viu um filho querer um pão e o pai dar uma pedra, ou o filho querer um peixe e o pai dar uma cobra. Se vocês que são humanos e maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu que sou Deus. Mas a palavra era rara dentro do meu coração. Eu escutava aquilo que eu queria, mas a palavra de Deus de transformação na minha vida não penetrava. Logo, fazendo tudo que era reto aos olhos naturais, mas a palavra era rara. Logo, Deus não estava comigo no campo de batalha. Precisei passar pelo processo para que a palavra rara, que não era mais tão rara assim, porque eu já estava buscando com um nível de entendimento maior, começou a penetrar no meu coração. Muitas vezes nós colocamos a Deus como um entregador de iFood, querido. Deus, ele existe só para te entregar bênçãos. O evangelho se limita a te entregar bênçãos. Não existe palavras de confronto. O primeiro confronto que Deus coloca na sua vida para moldar o seu caráter, para te colocar no novo nível, você cai fora da igreja. Se não cai fora da igreja, seu coração já não pulsa como antes. Por quê? Porque o evangelho para você se limita à entrega de bênçãos. E quando essa bênção não chega, aonde está Deus? Fala para o seu irmão: Deus, na sua vida, se limita a ser um entregador? Queridos, é isso que nós, forma verdadeira, apresentamos para Deus muitas vezes. Só pedimos. E ficamos felizes quando Ele entrega. Quando Ele entrega a bênção. Quando Ele entrega a promessa. Mas quando não entrega, aonde está Deus? Por que fez isso conosco? Queremos palavras de autoajuda, queremos palavras que nos falem que nós vamos vencer, que nós vamos romper, que nós vamos prosperar. Mas quando Deus quer trazer uma palavra de confronto, para que possamos corrigir os nossos erros, e então conseguimos alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós, para que nós possamos transbordar na vida das pessoas, nós não conseguimos. Por quê? Porque não estamos dispostos a passar pela correção do Senhor. Fala para o seu irmão: você muitas vezes é mimado e pega para você somente aquilo que lhe convém. Querido, estamos vivendo um evangelho de mentira, aonde só é de Deus quem prospera financeiramente, quem alcança riquezas. Se for assim, então Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk,
eram para ser quase apóstolos do Senhor, se não mais do que eles, porque prosperaram financeiramente. Mas o evangelho não se limita a isso, amém? E quando tudo parece estar perdido, fala para o seu irmão, quando tudo parece estar perdido, então Deus faz aquilo que não somos capazes de fazer. Naquele tempo a palavra era rara. O sacerdote que tinha como objetivo instruir o povo, não instruía. Por quê? Porque os seus filhos eram corruptos. E pelos filhos corruptos que tinha, não tinha moralidade para falar. O interessante é que, quando nós olhamos para os erros dos nossos líderes, muitas vezes, porque eles estão à vista, Deus está provando o nosso caráter. E a maior prova disso é Ana. Ana era uma mulher que queria ter um filho. O Senhor queria ter um profeta, queria ter um sacerdote, porque Eli já havia se desviado dos seus caminhos. Os seus filhos eram corruptos. E aí Ana chega diante de Eli, Eli olha para ela e fala, você está bêbada. E provavelmente quem deveria beber de certo era Eli. A palavra fala que ele era gordo, porque usufruía dos benefícios do Senhor, mas não entregava nada para ele. Essa relação de gordo não significa ao peso físico de Eli, mas significa que ele só estava recebendo, e nunca entregava nada. E aí quando ele olha para uma mulher que está com o coração aquebrantado diante de Deus, orando, clamando, pedindo a Deus, ele vira e fala, você está bêbada. E aquela mulher fala, não estou bêbada. E aí ele dá uma palavra para ela. E quando ele dá uma palavra para ela, ela recebe aquela palavra e vai embora. E o seu semblante já não era mais o mesmo, porque ela recebe aquela palavra, ela toma posse daquela palavra e ela vai embora certa do seu milagre. Se nós formos olhar para Eli, Eli era um homem que não era reto diante dos olhos de Deus. Mas Ana olhou para Eli, a posição em que ele estava, e a palavra que ele liberou sobre ela, tomou posse e foi embora com o seu milagre. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós passamos por problemas, as circunstâncias vêm ao nosso encontro, palavras de confronto nos chacoalham, mas ao invés de nós tomarmos aprendizado sobre tudo o que está acontecendo, nós olhamos apenas para os erros dos nossos líderes. Se Ana tivesse feito isso, ela teria ido embora sem o milagre dela. Mas Ana tomou posse da palavra, do milagre, e foi embora. Interessante que depois o milagre acontece. Fala para o seu irmão, Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho. Ana deu seu filho e Deus o transformou em um profeta. E é interessante, querido, que no capítulo 3, versículo 1, fala assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. O milagre que Deus colocou na vida de Ana estava servindo a Deus na casa de Eli. Provavelmente, imagina, Samuel pequeno vendo os filhos de Eli. Qual era a referência que Eli tinha? Olhava para Samuel, via um menino íntegro, reto. Olhava para os seus filhos, via deturpação, via engano. Mas Eli não tomou providência de corrigir os seus filhos. Fazendo um paralelo com a palavra que eu peguei há uns tempos atrás, se a gente for olhar para Jacó, Jacó tinha diversos filhos, sim ou não? O filho mais novo, em um momento onde eu conto essa história, era José. E a palavra fala que José contava para o seu pai as coisas que os seus irmãos faziam, e eram as coisas ruins. Jacó fez o quê? Nada. Jacó não fez nada. Assim como Eli não fez nada. Eu fico imaginando Samuel olhando para os filhos de Eli. O que Samuel aprendeu com isso? Aprendeu a não ser como eles. Fala assim para o seu irmão, às vezes Deus vai te colocar em lugares aonde a única coisa que você vai aprender é não ser e não agir conforme algumas pessoas. José olhava para os seus irmãos, viam que eles faziam tudo de errado, contava para o seu pai não tomava providência. Samuel olhava para os filhos de Eli, viam que eles eram corruptos, Eli nunca tomava providência.
Mas em meio ao caos, Deus se revela, amém? E aí no versículo 10, capítulo 3, versículo 10, fala assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. 3:10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Uma guerra, 2 batalhas, 34.000 homens mortos. E a pergunta que dominava o coração do povo: aonde está Deus? Mal sabiam esse povo que Deus estava limpando tudo aquilo que estava contaminado. Os 2 filhos de Eli morreram. Depois foram contar a notícia para Eli. Eli morre em sequência. Mas pouco tempo atrás, Deus estava levantando um novo profeta, um novo sacerdote. E aí quando Deus vira e fala com Samuel novamente, Samuel fala: fala, porque o teu servo ouve. Fala assim para o seu irmão: você está disposto, mesmo em meio a um ambiente de confronto, colocar-se diante de Deus para ouvir a sua voz? Queridos, o confronto chega, o nosso coração se fecha. O confronto chega, o nosso coração se fecha. A adversidade chega, o nosso coração se fecha. O problema chega, o nosso coração se fecha. E muitas vezes nós estamos apenas caminhando aos olhos naturais, fazendo tudo que é reto. Eu venho na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu levanto as minhas mãos durante o louvor, eu fecho os meus olhos quando pedem para me fechar, eu repito as palavras que quem está pregando pede para repetir. Ou seja, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. A guerra veio, pode ser que eu perdi a primeira batalha, mas eu vou voltar diante de Deus, e agora eu sei que eu vou conseguir a vitória, porque eu vim na igreja e falaram que eu ia conseguir a vitória. E aí você vai para a batalha de novo e perde a segunda batalha. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Você pergunta: aonde está Deus? Mas a questão é que Deus, ele continua onde ele sempre esteve, próximo de você, dentro de você, desde que você o deixe entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Assim como os discípulos no caminho de Emaús constrangeram Jesus a entrar, ele ceou com eles. E a presença do Senhor queimou nos seus corações. Assim temos nós. O Senhor está batendo na porta. Opa, deixa eu arrumar minha casa aqui, deixa eu chamar ele para entrar, deixa eu constranger ele em amor. O Senhor entrou, vamos cear. Mas agora no momento de mesa ele vai falar comigo. Vai falar o quê? Só aquilo que eu quero ouvir? Ou aquilo que eu preciso? Aquilo que eu preciso. Mas quando ele falar aquilo que eu preciso, a palavra dele não vai penetrar no meu coração. E a primeira coisa que eu vou fazer é expulsá-lo do meu coração. E quando eu perder a batalha, eu vou falar: aonde está Deus? E aí eu vou me tornar como Eli, Ofni e Finéias. Nós queremos ser Samuel, amém? Mas às vezes nós somos Eli, conivente com erros, conivente com pecados. Avaliamos as pessoas, enxergamos os seus problemas e somos coniventes. Jacó olhava para os seus filhos, sabiam que os seus filhos eram maus. Se tivesse corrigido, o seu filho não teria sido vendido como escravo. Eli sabia que os seus filhos eram corruptos, mas foi omisso. Se ele tivesse corrigido, os seus filhos não teriam morrido. Mas para cada omissão sua, Deus levanta um Samuel. Fala para o seu irmão: se você se omitir, Deus levantará um Samuel. E isso é triste, querido. É triste porque imagina Deus levantando uma pessoa para cumprir o propósito que era para você cumprir. Eu fico imaginando um dia eu chegando no céu. Quando eu chegar no céu, eu imagino que vai ter um telão lá, 1000 polegadas, Juninho, OLED, tela plana, aquele rolo. E aí Deus vai passar uma história mó top. E quando eu ver essa história, eu vou falar: nossa, que da hora. De quem que é essa história? Deus vai falar: é sua.
Mas como você foi Eli, como você foi Ofni e Finéias, como você foi omisso, como você só colocou dentro do seu coração palavras que te agradavam, eu tive que levantar um Samuel. Samuel nem era da tribo de Eli. Samuel nem era para ser sacerdote. Deus levanta ele. Deus quebra o protocolo com Samuel. Mas, se for preciso que o chamado dele continue, ele vai quebrar protocolos e você vai ficar de lado. Coloque-se de pé no seu lugar. Queridos, a palavra que eu queria trazer hoje era uma palavra poderosa. De onde vem a sua força? Minha força vem do Senhor. E a minha vontade era falar: você vai vencer. Os seus projetos vão dar certo. Você vai alcançar. Você vai romper. Mas se nós formos como Eli, Ofni e Finéias, apenas vendo Deus como um garoto de entrega, porque é isso que eles fizeram, pegaram a presença de Deus e falaram assim: agora a arca está aqui, agora ganha. Agimos e tratamos Deus conforme as nossas vontades. Mas, querido, a nossa força vem do Senhor quando nós de fato temos a sua palavra dentro de nós, para que não possamos ser confundidos nas batalhas. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você agora começasse a falar com Deus, querido, e você colocasse diante de Deus todas as batalhas que de certa forma você perdeu e você culpou Deus por ter perdido essas batalhas. Coloque diante de Deus e fale para Deus: Senhor, essas batalhas e eu perguntei, aonde está Deus? Mas a verdade é que eu não estava preparado. A verdade é que o meu coração não queimava mais a tua palavra. A verdade é que eu fazia do evangelho apenas uma entrega de promessas, uma entrega de milagres. E quando não aconteceu o que eu queria, eu perguntei: aonde está Deus? Comece a falar com Deus agora. Comece a lembrar de todas as vezes, querido, que você culpou Deus por algo. Muitas vezes nós culpamos a Deus pelos nossos fracassos. Muitas vezes nós culpamos a Deus pelas coisas não darem certo, sendo que o motivo somos nós. Porque não carregamos a palavra do Senhor dentro de nós e utilizamos os artifícios do céu somente para aquilo que nos é bom aos nossos olhos. Comece a falar com Deus agora. Querido, a nossa força é limitada, mas a graça é ilimitada. A fraqueza é o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, onde o povo de Deus tivesse perdido as batalhas para os filisteus, o Senhor não teria levantado Samuel. Sozinhos caímos, juntos em Cristo nós permanecemos. Não podemos ficar sozinhos e achar que está tudo bem, é o que a Marina falou. Quando nós temos amigos que nos aproximam de Deus, quando nós temos amigos que falam o que precisamos ouvir, mesmo quando não queremos, quando temos amigos que são voz de Deus para as nossas vidas e nós não as desprezamos, então o Senhor nos levanta. Porque em Cristo permanecemos. A verdadeira vitória, ela nunca vai estar na autossuficiência, querido, mas na dependência completa de Deus. Na dependência completa de Deus. Por isso, repete essa oração comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que a minha força vem do Senhor. Que a minha força está em Ti e não nas minhas qualidades, nas minhas habilidades. Mas, Senhor, eu sei que mesmo a minha força estando em Ti e eu não estar andando pelos caminhos corretos, eu vou perder batalhas. Mas eu declaro nessa noite que eu entendi a Tua palavra, que eu não posso mais ser omisso com o pecado, que eu não posso mais desprezar a sã doutrina, mas que eu preciso confrontar o meu eu, colocar o diabo em seu devido lugar, renunciar o pecado, e aí sim eu terei vitória em Ti, porque a minha força está em Ti, e eu sei que eu sou dependente do Senhor.
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, para a gente encerrar, essa semana eu estava ouvindo um podcast e o host do podcast contou uma história e ele falava que um rato foi colocado em uma gaiola para fazer um experimento científico e colocaram algum tipo de droga que deixava os estímulos neurais do rato muito acelerados e colocaram água e alimento para o rato. O rato, no primeiro momento, bebeu a água, comeu o alimento e em algum momento ele experimentou a droga. Depois que ele experimentou a droga, os estímulos neurais foram tamanhos, o nível de dopamina no cérebro dele foi tamanho, que ele começou a se alimentar menos, começou a beber água com um nível de intensidade menor e ficou só na droga, até que ele morreu. E aí, esse experimento, ele foi dado como a base da substância química dentro do organismo do ser humano. Ou seja, se o ser humano ficar na dependência química, ele vai morrer, porque a droga mata. Só que daí, depois de muito tempo, um homem lutou contra essa teoria. E ele falou assim, isso está errado. E aquilo era tido como verdade absoluta. As pessoas questionaram aquele homem, ficaram bravos com aquele homem. E ele falou, não, isso está errado, porque o rato é um ser social. A partir do momento que você tira o rato da sociedade e você coloca ele em um ambiente fechado, somente ele vai se deteriorar. Aí eles fizeram outro experimento, pegaram vários ratos e colocaram numa gaiola maior, com alimento, com água e com droga. Alguns ratos, no primeiro momento, beberam a água, comeram o alimento, e em algum momento comeram a droga, pegaram a droga. Entenderam o poder daquilo e começaram a pegar a droga. Só que cada vez menos, até que em um momento eles não comiam mais a droga, não pegavam mais aquilo que estava com a droga. E eles entenderam que o poder da sociedade faz com que estímulos neurais tão poderosos não sejam tão bons quanto está com os seus amigos, com os colegas deles lá, os colegas ratos. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que nós nos afastamos em nossa autossuficiência das pessoas, nós estamos sendo como esse rato. E a droga que nós vamos usufruir depende de cada momento da sua vida. O diabo ele vai colocar a droga específica para te matar. Se aquilo que você precisa é recursos, o diabo vai colocar recursos na sua vida. Se aquilo que você precisa são estímulos, o diabo vai colocar estímulos na sua vida. Até que cada vez mais você deixe de comer do pão da vida e beber das águas que fluem das fontes da vida, ao ponto de você morrer espiritualmente. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você tem amigos, por mais que os estímulos do mundo te atraem por algum momento, os amigos te ajudam a manter de pé. Fala para o seu irmão assim, os estímulos do mundo podem até ter algum impacto na sua vida, mas eu vou te ajudar a sair dessa. Fala para o seu irmão, conta comigo. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer que muitas vezes nós limitamos o evangelho a bênçãos. Se eu estou recebendo bênçãos, logo está tudo bem. E o nível seu de relacionamento com Deus? E o nível seu de intimidade com Deus? As bênçãos são acréscimos. As bênçãos não é um fim em si mesma. E nós limitamos o evangelho a bênçãos. Bênçãos, 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 bênçãos. Não estou falando que bênção é ruim. De nenhuma forma, não é? Eu quero receber muitas bênçãos do céu. Mas a partir do momento que você começa a receber bênçãos, sem ter intimidade com o Senhor, na primeira batalha que você perder, porque Deus quer te ensinar algo, você vai perguntar, aonde está Deus? E quando você perder de novo, você vai se perguntar, aonde está Deus? Deus está no processo querendo te ensinar. José, de filho mimado, provavelmente, passou a ser um mordomo, um administrador de riquezas, passou a ser um homem que tinha a confiança do carcereiro, tendo a própria chave da cadeia. E com tudo isso aprendeu que algumas coisas ele poderia fazer,
e outras somente Deus poderia fazer. E quando ele chega diante de Faraó, ele chega para Faraó e fala assim: você tem que escolher um homem com essas características. E as características eram as características dele. E por que eu quero dizer isso? Porque se José ficasse limitado somente a bênçãos, todo o processo que ele passou, desde ser vendido como escravo até ficar na cadeia, não serviria de nada. E quando ele chegasse diante da bênção, que era estar diante de Faraó, ele teria o que como aprendizado? Nada. E aí ele poderia até ter interpretado o sonho de Faraó, mas as características do homem que ele daria para Faraó não seriam as características dele. Ao olhar para José, Faraó falaria: beleza, você já me ajudou bastante, agora eu vou escolher outro. E aí José ia perguntar: aonde está Deus? Fala para o seu irmão: o evangelho não se limita a bênçãos. O evangelho é relacionamento com Deus. Amém? Fico feliz pelas bênçãos. Glória a Deus, eu fico feliz por bênçãos. Meu coração explode quando eu vejo as bênçãos sendo derramadas na vida da Marina, do Juninho. Sonho, grande sonho sendo concretizado, sendo realizado. E eu falei de verdade, Marina, se vocês não tivessem fé, eu teria fé por vocês. Porque um dia Eliseu vira para uma mulher e fala assim: eu vou te dar um filho, você vai ter um filho. A mulher falou assim: não mentes para mim. Aquela mulher tinha fé que ela teria filho? Teria? Não. Provavelmente deve ter tido muitas decepções ao longo da vida. E quando o profeta fala assim: você vai ter um filho, ela fala: homem de Deus, não mintas para mim. Ela não tinha fé, mas o profeta tinha fé. E a fé do profeta foi suficiente para que a bênção chegasse, amém? E eu fico feliz quando a bênção chega. Mas não perca o foco. O foco do evangelho não são bênçãos. O foco do evangelho é relacionamento. Para que durante o processo, e por mais que às vezes a gente perca algumas batalhas, por mais que algumas vezes nós possamos perder 4.000 homens, 30.000 homens, por mais que às vezes possamos nos deparar como escravos, depois injustiçados, parados na cadeia, que nós possamos entender que mesmo durante as derrotas, que mesmo diante das perdas da batalha, Deus está nos ensinando algo. E a bênção é o quê? Apenas um acréscimo. Porque quando José chega diante do faraó, ele fala: quem decifra sonhos? Deus. Então pode falar para mim, porque eu tenho um relacionamento com Ele. E o que vai acontecer depois? Tudo bem. Mas o meu grande sucesso durante a trajetória, onde eu saio da casa do meu pai e chego aqui diante de você, não é estar diante de você, é poder falar para você que sonhos quem revela são Deus. Então pode falar para mim, porque eu tenho intimidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Fala assim pro seu irmão assim: não gostou da palavra? A palavra não é para você gostar. A palavra é para te transformar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Amanhã culto da família, terça-feira culto de milagres, sábado Arena Jovem. Glória a Deus em nome de Jesus.